Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a questão da economia, né? Porque parecia que ia ter um grande colapso econômico no início da semana passada, mas acabou que teve uma queda, tá? A queda continua, não recuperou totalmente não, mas deu uma aliviada a coisa. O pessoal está menos pessimista nos últimos dias. O que, que aconteceu? E será que o Brasil se livrou dessa? Vamos entender esse assunto. Pois bem, na segunda-feira passada, vocês lembram, teve um grande colapso lá devido ao Japão aumentar as taxas de juros e coisa e tal. O pessoal que estava fazendo aquele esquema de pegar dinheiro emprestado no Japão para investir aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, ou no Bitcoin, coisa e tal, de repente percebeu que tinha problema, tinha que vender os ativos para poder bancar o dinheiro que pegou emprestado lá no Japão, né? O Japão é um país em que as taxas de juros são muito baixas, estavam até negativas há um tempo atrás, já não estavam negativas agora, mas ainda estavam muito baixinhas, só que agora já subiu um patamar a mais, então o pessoal ficou preocupado e coisa e tal. Enfim, isso acabou levando a uma queda das bolsas todas no mundo e muito medo de recessão. Por quê? Os dados de emprego nos Estados Unidos deram muito ruim, indicando uma possível recessão americana, né? Mas, ao longo da semana, a gente viu a seguinte coisa acontecer aqui. Se você pegar aqui, a semana realmente caiu muito aqui no início de agosto, né? A queda continuou, depois deu uma melhorada. Se ao invés de continuar caindo, deu uma melhorada, né? Isso aqui quer dizer que acabou o problema? Que não, acabou, agora já era, não, já resolveram. Eu não diria isso não, tá? Assim, é verdade, a situação nesse momento é menos desesperadora do que era na semana passada. Mas eu não diria que a gente está fora de perigo completamente não, né? Saíram alguns outros indicadores da economia americana que indicam que talvez não tenha recessão ainda nos Estados Unidos, né? Mas aquele negócio está ali tá na beiradinha do precipício, né? Ou seja, o risco continua existindo. E muitas empresas de tecnologia que perderam valor continuaram com o valor derretendo aqui, né? O índice da Nasdaq, né, caiu mais ainda do que o índice da SP500, né, de Nova York, recuperou um pouquinho também, mas recuperou bem menos, né? Você vê que está numa queda aqui do último mês, caiu bastante, coisa e tal. É a mesma situação aqui, um pouco mais crítica no caso da Nasdaq, né? E aí você tem casos como, por exemplo, essa menina aqui que gastou o dinheiro da herança dela apostando tudo em ações da Intel, e a ação da Intel caiu e caiu bastante, foi uma das empresas que mais despencou, e aí perdeu uma fortuna, que ela está dizendo que não sabe como falar para os pais dela que perdeu o dinheiro todo lá e coisa e tal. Ela não perdeu tudo, né? Perdeu 15%, vamos combinar. Perder 15% é ruim? É ruim pra caralho. 15%, se for uma boa grana, se for um bom dinheiro que tem, provavelmente era, né? Não faria sentido. Não, foi 30% que ela perdeu 30%, mas depois recuperou mais 15%, então perdeu 15%, né? Enfim, é uma tragédia, mas não é também uma tragédia tão grande. Mas não deixa de ser arriscado, tá? Porque é o que eu falei para vocês. A situação melhorou, assim, tá menos crítica do que lá atrás, mas não melhorou de, não, agora tá beleza, agora tá tranquilo, podemos relaxar, né? Então, o pessoal continua basicamente na mesma situação que a gente vem acontecendo. Notícias negativas estão acontecendo, a economia está indo mal, não está indo bem no resto do mundo, não quebrou completamente a coisa, mas, né, a situação está ali meio limítrofe, né? E qual que é o problema disso? O problema disso, como eu falei para vocês, é que nós aqui no Brasil, por algum motivo que eu não consigo entender até hoje, elegemos um pinguço corrupto, idiota, socialista para a presidência da República. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender o que passou na cabeça de uma pessoa que votou nesse cara. Não me passa pela cabeça essa possibilidade. Não consigo entender, sinceramente. O pessoal, né, deu ok para corrupção, né? Disse que beleza, o cara é um corrupto conhecido, um processo, condenação, ficou na cadeia não sei quanto tempo. O pessoal, não, vou lá digitar 13, coisa e tal, por algum motivo, né? Resolveram fazer isso, né? E aí qual que é a situação? Esse pinguço corrupto quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, e isso vai só fragilizando o Estado, né? Inclusive outros idiotas, que são idiotas certamente, né? É pior do que... Ou é idiota, ou é muito malicioso, né? Como por exemplo o senhor Pedro Malan, que foi um economista importante aqui no Brasil e ultimamente passou a ser garota de torcida da esquerda, né? Porque ele foi um dos caras que falou que não, que Lula é um democrata, que Bolsonaro não, temos que votar no Lula porque o Lula é um democrata e não sei o que lá, né? É um dos idiotas, das duas uma, ou é um idiota,
né, completamente, ou ele sabia do que está acontecendo, sabia que o Lula é um mal para o Brasil e induziu de forma falsa o povo brasileiro a votar no mal só para fazer reviver o PSDB, que deixou de ser uma alternativa no Brasil, né? Só por isso que ele queria esse negócio. O PSDB sabe que com Bolsonaro na política não tem nenhuma chance. Na verdade, o PSDB não tem nenhuma chance, acabou o PSDB. Não existe mais, né? Mas na cabeça do pessoal do PSDB, eles acham que se destruírem Bolsonaro, o PSDB vai voltar a brilhar, vai voltar a ser oposição ao Lula. Não, isso nunca vai acontecer, nunca. Não existe mais essa chance, né? Enfim, mas esse pessoal fez isso, das duas uma, ou fez porque é idiota, ou fez porque foi na maldade mesmo para sacanear o brasileiro. E agora fica escrevendo coluninha toda triste aqui, não, é assustador 4, como pode o Lula não estar preocupado com gasto público, né, e não sei o que lá, e agora o Lula chega nesse ponto aqui e está jogando o governo dele fora, e não sei o que lá, pois é, não, das duas uma, ou você é um idiota que não sabia que o Lula ia fazer isso, porque todo mundo sabia que o Lula ia fazer isso. O Lula sempre foi um gastador inveterado, sempre achou uma besteira esse negócio de equilíbrio econômico, essas coisas todas. Ele é comunistão, acha que é para conquistar todo mundo, tem que ser um grande governo em que ele manda e todo mundo obedece, não sei o que lá, igual na nomenclatura soviética lá, com todo mundo debaixo dele. Sempre foi assim o Lula, né? O Lula não tem neurônio suficiente para sair desse paradigma. E esse pessoal embarcou nessa porque não, vamos salvar o PSDB. Aí chega no final aquele criticando, falando que Lula é igual a Bolsonaro aqui, ó. Não, porque o Brasil só elege políticos que apresentam traços messiânicos ou de exacerbado voluntarismo. Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Fernando Collor, Lula e Bolsonaro. E aí que eu coloco, primeiro, porque ele não colocou o Fernando Henrique Cardoso nessa história. O Fernando Henrique Cardoso foi um idiota também, como todos os outros. Mas ele erra ao colocar Bolsonaro nessa lista. Por quê? Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Um político como o Getúlio Vargas, o Jânio Quadros, o Fernando Collor, o Lula, esse pessoal é maligno. Por quê? Porque faz crescer o tamanho do Estado. Eles acham que tem a solução. Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Olha a desonestidade intelectual dele de colocar Bolsonaro como um voluntarista, como uma pessoa que não tá... Não, o Bolsonaro é muito melhor do que o Fernando Henrique Cardoso, no sentido de que quer um Estado menor. Foi isso que ele fez de bom. Ele fez. Você pode comparar o número de funcionários públicos, gasto do Estado, tudo diminuiu no governo Bolsonaro. Bolsonaro entregou um governo com superávit. Ou seja, fica esse pessoal idiota que quer reviver o PSDB por alguma tara de infância, algum complexo de Édipo, sei lá o quê, quer fuder a própria mãe, sei lá o que é o interesse desse cara aqui. Aí querem tirar Bolsonaro a todo custo, trouxeram o Lula, eles botaram o Lula, porque eles achavam que só o Lula conseguiria vencer do Bolsonaro, então não pode, tem que tirar Bolsonaro a qualquer custo. Fizeram essa lambança e agora ficam chorando. Ai, que assustador, não sei o que lá. É assustador, vocês são culpados desse negócio. Eu acho que esse pessoal tinha que ir pra cadeia junto com o Lula, porque o Lula vai voltar pra cadeia, vocês sabem, né? Não tem alternativa, esse cara é um pinguço corrupto. Se existe justiça nesse mundo, o Lula tem que acabar os dias dele na cadeia. E esse pessoal devia ir junto também, essa turminha toda da cartinha da democracia devia ir junto também, né? Tá aqui o pessoal dizendo, não, porque gasto insustentável já mostra a conta a Lula. E é o que eu tô falando para vocês, toda essa besteira que esse pessoal tá falando aqui, os arrependidos, né, de terem indicado o Lula, que é falso, eles sabiam que isso ia acontecer, eles fizeram de propósito para sacanear o povo brasileiro, que queriam reviver o PSDB, né? Esse pessoal todo aqui tá falando aqui o seguinte, que o Lula tá deixando as contas do Brasil muito ruins. E qual que é o problema? O problema é quando você junta essas duas coisas. De novo, deu uma melhorada. A coisa tava emburacando completamente, deu uma melhorada. Ele deu né? Beleza, ótimo, estamos planando. Não quer dizer que a coisa esteja boa. E no momento que essa coisa afundar completamente, o Brasil está particularmente na merda, devido justamente a esse idiota que o pessoal da cartinha da democracia, o senhor Pedro Malan e esses outros idiotas todos aqui que ficaram a favor do Lula, porque tem que tirar Bolsonaro, não pode, não sei o que, esses idiotas todos botaram a gente nesse caminho para a destruição certa. O Pedro Malan fez o Plano Real, que foi uma coisa positiva no Brasil, realmente resolveu o problema da inflação no Brasil, e pode ser que vai ter a síndrome do Tuareg também, igual o Moro, a mesma ideologia dele, né, para tentar salvar a ideologia dele, vai jogar o Brasil no buraco do mesmo jeito ao apoiar o Lula.